E agora eu quero compartilhar aquela frase que ela se tornou para mim um mantra. Essa frase, agora eu vou falar na íntegra, tá? É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque ficam nessa penumbra cinzenta, que não conhecem derrota e nem vitória. Essa frase, ela mudou a minha vida. Quem disse essa frase foi Theodore Roosevelt. Esse cara foi o 26º presidente dos Estados Unidos. Ninguém fraco, né? Talvez vocês estejam perguntando, nossa, mas e essa imagem? O que tem a ver com essa frase, né? Tem muito a ver, gente. Essa imagem eu escolhi a dedo e ela tem muito a ver. Porque esse foi o primeiro automóvel com motor a combustão interna que foi inventado no ano de 1886. Se chamava patente motorvagem. E aí, quem foi que inventou esse carro? Um tal de Carl Benz. Esse nome Benz é familiar para vocês? Pois é, exatamente esse cara aí. Esse cara é simplesmente o sócio fundador da Mercedes-Benz. Então olha só a frase, ele arriscou coisas grandiosas, quem ele é hoje, quer dizer, quem é a marca que ele criou, né? Então por isso que eu escolhi essa frase. Mas voltando para 1994, a manutenção que se aplicava naquela época, gente, era manutenção corretiva. Só uma coisa, o pessoal aí atrás está me ouvindo bem? Tá beleza aí? Então tá bom. Manutenção corretiva, e o motivo era simples. Porque os carros naquela época tinham manutenção simples. Eram esses carros. Olha lá, Fusca, Opala, Monza, Cadete, Passat, Chevette. Gente, a manutenção desses carros era tão simples, qualquer pessoa fazia. Tinha muito de mecânico, né? Aliás, foi nessa época que a nossa categoria ficou muito denegrida, porque todo mundo se dizia mecânico. Para vocês terem ideia, o Fusca, aliás, qualquer um desses, né? Entupiu o filtro de combustível. O carro para na rua, abre o capô, identifica o filtro de combustível, tira ele, pega um tubo de caneta Bic, põe no lugar lá, para substituir o filtro, emendar a mangueira e vai embora. Pronto. Essa era a manutenção dessa época, simples, né? Acontece que o tempo passa, as coisas evoluem e a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Só um parênteses, esses carros também não estão por acaso, tá? É que cada um foi possuído por mim. Eu tive cada um desses carros aqui, exatamente esses. Tem algumas pessoas aqui que me conhecem mais tempo, né, Herbie? Que devem ter identificado. Gente, e aí tem uma frase que eu gosto muito, que é desse cara aí, ó, George Bernard Shaw. Esse cara ele foi um dramaturgo, romancista irlandês, que em 1925 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Também é outro fraquinho, né? Ele diz o seguinte: o progresso é impossível sem mudar a sua mentalidade. Quem não é capaz de mudar a sua mente, não consegue mudar nada. E pensando nisso, veio novas tecnologias que já estavam chegando, e eu com a oficina recém-aberta, eu pensava em algo diferente para eu não ser apenas mais uma oficina. Foi quando eu descobri a tal da manutenção preventiva. Tinha um jornal nessa época, que era o jornal Oficina Brasil, maior mídia impressa da América Latina, e eu já era assinante desse jornal. E lá ele trazia informações técnicas, e eu já comecei a descobrir sobre manutenção preventiva, e ninguém falava disso na época. Falei, é isso que eu vou fazer. Eu não quero ser apenas mais uma oficina em meio a tantas oficinas mal faladas. Eu quero fazer diferente. Vou começar a oferecer a manutenção preventiva. Gente, foi difícil, porque eu estava num bairro de periferia, as pessoas tinham uma cultura da manutenção corretiva, e vem eu tentando aplicar a manutenção preventiva. E eu fui firme. Claro que eu não era inflexível. Eu oferecia e ensinava sobre ela. Aqueles que entendiam, legal. Aqueles que não entendiam, continuavam na corretiva. E isso fez com que eu me destacasse bastante.
Agora, por que veio a manutenção preventiva? Porque, se vocês bem se lembram, em 92, o nosso presidente, então, Dr. Collor de Mello, né? Fernando Collor de Mello, ele abriu as portas do mercado brasileiro para a importação de veículos. E em 94 já tinha muitos carros importados aqui. E começou a incomodar o mercado brasileiro. Volkswagen, Ford, Fiat, GM estavam super incomodadas. E aí eles tiveram que mudar também a mentalidade e fazer carros mais tecnológicos. E aí, olha só, fizeram o Gol GTI com sistema de injeção eletrônica, LE Getronic da Bosch. Totalmente diferente para nós reparadores. Você abria lá, não tinha mais o carburador, tinha injeção eletrônica. Cadete GSI tinha o mesmo sistema de injeção. Vem a Ford e fez o Escort com sistema de injeção eletrônica também da Bosch, sistema LE Getronic. Todos esses carros, gente, tinham 4 cilindros e 8 válvulas. Para quem não sabe, cada cilindro tem um pistão, tem uma vela. Nesses casos tinha um bico. E aí vem a Fiat e do nada ela vem com esse negócio aí, ó. Maré, gente. Esse daí tinha 5 cilindros e 20 válvulas para lascar todo mundo, o dono do carro e o reparador. E qual que é a diferença, gente, desses carros para o do passado na prática? Lembra que eu falei que do passado, se o filtro de combustível entupisse, tira o filtro com um tubinho de caneta lá? Qualquer um desses que entupisse o filtro de combustível, ou que entupir hoje, porque hoje a maioria entupir o filtro de combustível, queima a bomba de combustível e o carro fica na rua onde está. Por causa de um filtro de combustível. Não adianta colocar tubinho de caneta, não. Não tem jeito. Vai sair de lá no guincho, ou se alguém for lá trocar a bomba. Olha a tal da manutenção preventiva. Nesse caso, gente, trocar um filtro de combustível gasta ali 40 minutos, 60, 80 reais, e o carro sai rápido da oficina. Não troca não para ver, deixa queimar, e aí o carro sai no guincho, você perdeu o dia inteiro, perdeu seu compromisso, e vai gastar de 500 reais para cima. Tem bomba que chega a custar 10 mil reais. Então, por isso o conceito de manutenção preventiva. Além disso, esse tal aí desse Maré, se quebrasse a correia dentada desse carro, gente, o custo, se quebrasse não, né? Se quebrar porque não existe. Hoje, se quebrar a correia dentada, talvez o custo da manutenção seja o preço dele. Para vocês terem ideia da importância da manutenção preventiva. Bom, e aí por conta disso, eu tive que continuar estudando. Todos nós reparadores que queriam progredir, continuar avançando na profissão, teve que estudar. Então eu fui estudar. Estudando. E aí, uma das escolas que eu estudei, um professor lá que se tornou um grande amigo meu, que hoje, para minha surpresa e felicidade, ele está aqui na plateia, ele disse o seguinte: cara, abri uma vaga lá na escola para você fazer um teste. E eu dei o seu nome lá. E tô até me emocionando agora. E aí eu fui lá na escola e fiz o teste, gente. E passei e me tornei professor. Em 2001. E só não tem jeito de não falar. Tá aqui, é o Nelson. Só levanta a mão, Nelson. Foi o Nelson que me indicou isso. E aí me tornei professor e por alguns anos eu lecionei. Mas enquanto eu estava como professor, eu participei de um congresso. E nesse congresso, eu assisti a palestra de um palestrante, que eu me encantei de tal jeito com as técnicas desse palestrante. Aquela plateia que devia ter umas 300, 400 pessoas, não sei quantas, que naquele dia eu pensei assim: eu quero ser um palestrante, eu quero fazer o que aquele cara está fazendo. E a partir daí eu comecei a escrever aquilo que eu gostaria de ter numa palestra. E eu nunca soube como tirar aquilo do papel. Até que, no ano de 2012, a minha empresa já tinha 18 anos de existência, em sede própria, estabilizada financeiramente, tinha meus carros, moto, casa, consolidado pelo mercado, reconhecido. Aos 38 anos de idade,
eu ingressei na faculdade. Fui fazer faculdade de administração de empresas. 4 anos, não era tecnólogo não, sem desmerecer, mas 4 anos. Fui para a faculdade. E aí na faculdade, logo no primeiro semestre, eu tive que apresentar um projeto integrado. Como é que faz isso? Fui aprender, não sabia. Descobri uma coisa totalmente revolucionária, gente. Não sei se vocês conhecem, mas é um tal do PowerPoint. Pois é isso que eu estou usando aqui, ó. Falei, caramba, então é assim que faz a palestra. Fiz o projeto na faculdade, apresentei, montei a palestra em paralelo, mostrei para os meus professores, eles aprovaram, e no ano seguinte eu ministrei a minha primeira palestra. Ainda inquieto, e por conta das minhas palestras, uma pessoa disse assim, Tenório, mas você tem muitas características de coach, você deveria estudar para ser um coach. E aí, em 2020, eu fui estudar e me tornei coach. Aqui eu trouxe algumas fotos das palestras que eu ministrei. Essa foi a primeira, que foi em 2013, lá na faculdade que eu comecei a estudar. E aí, o jornal, ele deu uma nota sobre a minha palestra e a Bosch me contratou. Minha primeira contratação, já em 2013, eu ganhei R$1.500 para fazer essa palestra, fiquei feliz da vida. Fui lá no Clube do Corinthians. Essa foi uma outra palestra que eu fiz na faculdade sobre manutenção preventiva, uma questão de responsabilidade socioambiental. Aí fiz outra palestra na Academia da Aeronáutica. Na faculdade eu fiz várias, tá? Mas eu só trouxe foto de uma. Essa aqui, pessoal, foi para os instrutores de mecânica da aeronáutica. Eu não fui falar de mecânica. Olha o tema. A arte de aprender a ensinar. Olha a minha moral. E aí, finalmente, em 2019, olha onde eu fui parar, gente. Na Força Aérea, na Academia da Força Aérea Brasileira, para 700 pessoas. Eu estava realizando mais um sonho.